Bom, pessoal, a gente vai estar vendo agora o laboratório 416 do capítulo 4 do módulo Fundamentos de Redes, que é um exercíciozinho, um laboratório que trata da camada de transporte, né? Para a gente poder dar uma visualizada com relação às portas UDP e TCP. Se vocês clicarem aqui, vocês vão baixar o arquivo do Packet Tracer, e ao clicar nesse arquivo, que vai ser esse arquivo PKA, ele vai abrir o próprio Packet Tracer para poder fazer o exercício aí. Vamos aguardar um pouquinho. Ele vem a descrição da atividade, né, um contador de tempo aqui só para a gente poder analisar. Clicando aqui, a gente alterna entre os dois, entre a área de trabalho do Packet Tracer, onde já vem uma configuração aqui pronta, uma topologia pronta para a gente poder fazer os testes, e dizendo o que é para fazer. Qual é o objetivo desse capítulo? Definir e executar a simulação e examinar alguns resultados. Lembrando que a gente está focando sobre a camada de transporte, né, do modelo OSI e do modelo CPIP. Ele fala aqui na camada 4 do modelo OSI. Tá? Ele diz aqui utilizar no passo 1, inserir o modo simulação. Quando eu venho aqui no Packet Tracer, essas duas abas aqui eu alterno entre o modo Real Time e o modo simulação. Clicando aqui, na direita aqui eu passei para o modo simulação. Ele define para eu colocar os filtros na lista de eventos. Na verdade, a gente vai estar filtrando dois protocolos, duas aplicações, para a gente poder estar visualizando o tráfego, né, o que vai estar acontecendo. Aplicações vai pedir para a gente filtrar DNS e HTTP. Na verdade, ele já até está pré-configurado. Quando eu venho aqui, ó, Edit List Filters, eu tenho aqui editar os filtros, já está marcado só o DNS. E quando eu venho em miscelânea, está marcado só a aplicação HTTP. Aí já está definido aqui o DNS e o HTTP. E aí ele pede que no passo 3, a partir do PC, solicite uma página do servidor web. Então, como se eu fosse utilizar um navegador, basta dar 2 cliques aqui no PC, eu venho em desktop, e eu tenho aqui o web browser, né, que seria o navegador desse computador, no modo simulação. E aí ele vai pedir para eu poder acessar como se fosse uma página nesse servidor. É um servidor web, né? É um servidor tanto DNS quanto um servidor HTTP. E aí ele vai pedir para eu acessar esse site aqui. Já tem uma entrada lá, uma configuração desse servidor rodando o HTTP e o DNS. UDP TCP exemplo.com. Então vamos lá. Aqui eu alterno acessar. UDP TCP exemplo.com. Ele vai dar um erro. E ele manda, na hora que eu clicar no erro, ele vai pedir para eu startar, né, o Auto Captura Play, para poder ficar capturando os pacotes. É um mínimo, é como se fosse um Wireshark, né? Então, ele fica capturando o pacote da rede, só que dentro do próprio Packet Tracer. Eu venho aqui no modo, é como se eu vou clicar aqui depois, no Auto Capture Play. Primeiro eu vou clicar lá no meu PC, em Go, e aí Auto Capture Play. Ele vai fazer o pacote aqui, vai sair do servidor DNS, tá? Saiu do PC para o servidor, sai uma consulta DNS, né? Pesquisando quem é o IP do site que nós tentamos acessar, exemplo.com. É o udp-tcp exemplo.com. Só que ele vai dar um erro aqui agora, por quê? Aqui ele está exemplo.com. Só que na verdade a entrada de DNS que está lá no servidor, né, deixa eu dar um reset aqui. Vou ver aqui no servidor, no serviço, que tem aqui o DNS, example, está em inglês, tá vendo? Por isso que está dando esse erro nessa atividade. Então tem que ter esse tipo de cuidado às vezes, porque o exercício do Packet Tracer é em português e às vezes a configuração está feita em inglês. E aí pode dar um probleminha no tipo de exercício. Mas é só atentar a esses detalhes. Então, na verdade, eu vou
tentar acessar esse endereço aqui, que é a entrada que está constando no DNS do servidor. E aqui eu vejo o HTTP dele, está habilitado e tem uma página que a gente vai estar acessando também. Então eu vou voltar aqui, né? Eu vou colocar em inglês, vou dar o Go e vou dar o Alt Capture Play. Está vendo que ele vai estar capturando o pacote. Primeiro o pacote DNS, né? Fazendo uma consulta ao servidor DNS para poder associar o nome do domínio ao IP do servidor que ele tem que acessar. E agora já mudou o pacote para HTTP. Ele vai fazer o acesso ao servidor da aplicação HTTP agora. Consegue ver os dois tipos, né, das aplicações que estão sendo filtradas para mostrar o resultado para a gente, tanto a aplicação DNS quanto a aplicação HTTP. E aí já respondeu, está tudo certo. Vamos voltar para o exercício para ver o que mais que ele está pedindo agora. Verifiquei a lista de eventos, tá? Clica no OK, já está ali, já fechou a lista de eventos. Vou fechar até aqui, vou fechar o acesso. Ele pede para verificar os resultados, né? Eu vou acessar a PDU. O que é PDU? É o pacote, é o dado de cada. À medida que o dado vai sendo encapsulado em cada camada, ele gera uma PDU daquela camada. Então ele pede para a gente analisar a PDU, que na verdade é o pacote que está sendo trafegado pela rede. Lá na lista de eventos eu vou clicar nas informações da PDU. Como é que eu faço para clicar na informação da PDU? Eu volto aqui e basta eu clicar aqui, ó, nesse quadradinho colorido. Ou seja, quando eu der um clique aqui, ele vai me abrir a pilha do protocolo, né? Dispositivo, origem PC, ou seja, o primeiro pacote que saiu lá do PC, com destino a 192.168.1.2, que é o servidor DNS. A gente pode observar na camada de aplicação, tá vendo? Qual é a aplicação? DNS. Porta UDP, utiliza um protocolo de transporte UDP, ó, tá vendo? Camada 4 do modelo OSI. Porta de origem 1026, ou seja, ele está pegando uma porta, não é uma porta específica, é padrão, né? Como sendo a sua origem, e porta de destino, que é a porta 53. Então ele vai encaminhar um pacote para o servidor com destino na porta 53. E aí que entra, né, os protocolos das camadas inferiores, né, ou seja, camada de rede, a gente faz endereçamento, a gente pode ver o endereçamento de rede acontecendo aqui, a parte de endereçamento MAC, acesso ao meio físico, na pilha do protocolo. Eu vou clicar no segundo, e aí ó, ele já estabelece a comunicação entre os dois, né, tanto do PC, ainda, né, saindo para o servidor. Porta de origem, chega lá no servidor uma requisição com uma porta de origem para a porta destino 53. E aí o que acontece? Quando chega na camada de transporte, né, na camada 4 do modelo OSI, qual é a função dessa camada? Verifica o protocolo de transporte, o DP ou o TCP, verifica qual a porta que está chegando a requisição. E aí, em cima dessa porta que está chegando a requisição, ele verificou que é a porta 53, ele sabe que ele tem que entregar para a aplicação uma requisição para o DNS, que é a aplicação que responde à porta 53. E aí o servidor agora vai responder, tá vendo? Vai responder agora para o PC. Ele começa a endereçar como origem agora a porta 53, ou seja, a aplicação que está respondendo é a porta 53 do DNS, certo? E aí ele vai fazer o destino para quem? Para a porta 1026, que é anteriormente a porta que saiu a requisição lá do PC. E aí ele vai embora. E aí, ó, chegou lá no PC, informou lá, fez a resolução de quem é o servidor HTTP, ou aquele example.com, qual é o IP daquele endereço. E aí sim, ele vai responder agora, ó, novamente, ele vai sair uma requisição como origem, agora é um tráfego TCP, como origem porta 1025 e destino porta 80. O PC está enviando agora uma requisição, a gente analisando a camada 4 aqui do modelo, enviando uma requisição agora para a porta 80. Observe mais uma vez, frisando bastante, que essa parte de associação da porta com relação à aplicação está acontecendo aqui na camada 4. E aí, acesso ao meio físico para a transmissão. A comunicação chegando no servidor,
né? Fez uma requisição cliente que saiu, chegando no servidor agora com o destino à porta 80. Então a camada de transporte, quando recebe esse dado, esse segmento, né, e analisa que é uma requisição chegando na porta 80, a camada de transporte entrega para a camada de aplicação para que o HTTP responda, que é a aplicação que roda na porta 80. E aí ele vai responder aqui também agora, invertendo, né? Quando a resposta vem do servidor para o cliente, ele apenas inverte agora, sai como origem a porta 80, que é a porta HTTP, que é a aplicação que está respondendo com o destino a porta 1025, que foi a porta origem lá daquela máquina. Então a gente consegue ver e analisar bem especificamente o que acontece nesse modelo de comunicação e como que associam as portas, como que as portas são associadas às aplicações à medida que o dado vai sendo encapsulado a partir do cliente até chegar no servidor, que vai responder aquela solicitação, e o servidor encapsulando e respondendo para o cliente novamente. Aqui a gente consegue ver o cabeçalho, como é um cabeçalho TCP, né? Ou seja, uma resposta TCP, a gente consegue ver aqui o cabeçalho TCP, inclusive, mostrando aqui todos aqueles campos que a gente falou, né? O de sequência, a origem de porta, na verdade, isso aqui, o número da sequência, aquela questão do checksum, tudo que a gente viu lá na aula que foi gravada, ele vai mostrando a nível do cabeçalho, o cabeçalho de 20 bytes, e como é o TCP orientado à conexão, ele gera um tráfego maior de dados. Vamos voltar aqui no exercício, ver se tem mais alguma coisa. Mas, novamente, teste apenas para mostrar a questão da porta 53, né? Pede para mostrar os detalhes da PDU que a gente viu, tudo isso, e aí a gente pode reiniciar a simulação se você quiser fazer mais alguma coisa. Então esse laboratório 4.1.6 é basicamente só para a gente poder visualizar essa questão das portas, bem tranquilo, né? Só para a gente poder ter uma análise aqui do que é o backtrace. E aí agora vocês podem praticar à vontade e seguir nos estudos aí, qualquer coisa é só mandar e-mail. Grande abraço.